A segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, nos diz o seguinte: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao versículo de número 13. Muitas coisas estão acontecendo sobre o planeta Terra que é o cumprimento da Escritura. A fome, a peste e a guerra. Tanta fome na face da terra, que seja ela provocada pela falta de alimento ou pelo equilíbrio do chamado mercado, que muitas vezes destrói os próprios alimentos para que não haja desequilíbrio na balança. Mas quer seja a falta de alimento em algumas partes da terra, em muitas partes da terra, ou esse equilíbrio da balança, a fome está aí, atingindo muitas pessoas. Nós temos as pestes ou as doenças que não precisam nem falar muito sobre elas, dado que o mundo enfrentou há alguns anos atrás a grande pandemia, E temos também a guerra, que neste exato momento está atingindo diversas partes da terra. O que dizer hoje da guerra da Ucrânia, da Rússia, a invasão russa contra a Ucrânia? O que dizer do que está acontecendo aqui na nossa América do Sul e também na Ásia,
a guerra ela está atingindo hoje diversas partes da terra. Isso são sinais da volta do Senhor Jesus. Mas quero me prender neste momento, não mais em sinais da volta de Jesus, mas em particularidades da volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar. Nós sabemos pela Bíblia que vai acontecer o arrebatamento, já tão falado, a grande tribulação, que não falaremos particularmente sobre ela agora, e a volta de Cristo em glória. O Senhor Jesus irá voltar em glória. E quero falar justamente agora desta volta do Senhor Jesus em glória. Muitos não acreditam mais na volta de Jesus Cristo. Olha, Pedro já escreveu sobre isto. Nesse texto que nós citamos aqui, ele já falou sobre esta volta de Cristo. Ora, se há 2000 anos atrás, mais ou menos quando Pedro escreveu essa epístola, muitos já não acreditavam, imaginem nos dias de hoje. Mas, amados, estou aqui para dizer em alto e bom som, em alto e bom tom, Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. Está voltando e não tardará. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra várias particularidades dessa volta do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 1, mostra como será essa grande volta. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, diz que assim como um relâmpago sai do Oriente e todos veem no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos falando aqui da vinda em glória, quando Ele vai voltar para reinar sobre a terra. Tremam as nações, trema o planeta Terra, tremam os principados e potestades, tantos que estão nas regiões celestiais, quantos que estão na terra, quantos que estão presos no mundo inferior, porque Jesus está perto de voltar e a sua palavra há de se cumprir. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo de número 11, nos diz o seguinte: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus Cristo, ele cumpriu, glória a Deus, a sua missão de salvar a humanidade. Ele deixou a porta aberta através da sua própria vida, quando ele diz no Evangelho de João, no capítulo 8, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á. Glória a Deus. Ele deixou a porta da salvação aberta, e esta porta ainda está aberta. No capítulo 10 da carta aos Romanos, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele narra o seguinte: glória a Deus, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Ainda no Antigo Testamento, os profetas já anunciavam como seria essa vinda em glória. Amados, tem detalhes minuciosos da volta em glória do Senhor Jesus Cristo. O profeta Zacarias, no capítulo 14 do seu livro, ele nos diz o seguinte: veja que extraordinário, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá, eita glória de Deus, e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelos vales dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno acontecerá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Da forma que ele foi, ele voltará. É narrado em Atos capítulo 1. Se você ler Atos capítulo 1, nos últimos dias de Cristo aqui na terra com seus discípulos, ele os levou até o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras deu as últimas instruções. Notem que a Bíblia diz que ele, na sua volta em glória, como será essa volta em glória? Todo olho verá. Você pode imaginar agora. Como será todo olho verá? Será através da internet? Será através das redes de comunicação via satélite? Será que ele vai dar uma volta triunfal e majestosa ao redor da terra? Será que quando o mundo espiritual se rasgar, glória a Deus, e Jesus Cristo aparecer sobre as nuvens, será que o mundo espiritual será um verdadeiro cenário que será visto do Oriente ao Ocidente? Sabemos que os céus se abrirão, glória a Deus, ele aparecerá sobre as nuvens e todo olho o verá. Você pode agora, pela fé, tratar ou traçar esse cenário, porque esse cenário é real e verdadeiro. Todo olho o verá. Glória a Deus.
Notem que pela palavra, o último lugar na terra que ele colocou os pés foi o Monte das Oliveiras. E quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, pregando o último sermão aos seus discípulos, ele começa a ser elevado aos céus. Imagine essa cena gloriosa. Atos diz no capítulo 1 que ele começa a ser erguido aos céus, começa a subir, e os discípulos olhando para cima, glória a Deus. E de repente as nuvens o ocultam, e quando as nuvens o ocultaram, apareceram homens vestidos de branco, 2 homens vestidos de branco, que eram anjos, e perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vistes ir, assim como ele foi, ele voltará. Oh, aleluia! Ele voltará. E ele voltará, e quem o verá? Queridos, a Bíblia traça um panorama. João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, ele nos diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são estes? Aqueles que o rejeitaram foi a sua nação, os filhos de Israel, que o rejeitaram como Messias, o rejeitaram como o ungido de Deus, o rejeitaram como Salvador, mas houve aqueles que o aceitaram. E quem é? A igreja que está esperando a sua volta. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que o rejeitaram também o verão. Louvado seja o nome do Senhor. Até os mesmos que o rejeitaram e o traspassaram. Zacarias capítulo 12, versículo 10 nos diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. A nação de Israel, que terá enfim a sua redenção. Por quê? Porque toda a criação está gemendo, esperando a manifestação do Criador para libertá-la desse estado de pecado, desse estado de maldição, desse estado de sofrimento em que se encontra a humanidade. Então Israel será liberto, e olharão para ele a quem traspassaram e prantearão. Olharão e verão, se converterão e dirão: verdadeiramente este era o Messias que nós rejeitamos. Mas eles se dobrarão na presença do Senhor, porque está escrito: todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. E todas as nações da terra, glória a Deus, olharão para ele e terão que se dobrar. Por quê? Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Glória a Deus. Então, amados, só nos resta uma coisa. Glória a Deus.
Você que ainda não compreende essa palavra, não compreende porque ainda não abriu o seu coração, não se converteu ao Senhor. Se converta ao Senhor agora. Aceite a Cristo como seu Salvador, antes que seja tarde demais. Por quê? Porque tem coisas que nós não sabemos. O que é que nós não sabemos? Não sabemos o dia que nós vamos partir dessa terra e nem sabemos a hora que Ele vai voltar. Então é preciso tomar uma providência agora, hoje, nesse momento, entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus vai voltar em glória. E todo olho verá. Não há como fugir. Na palavra de Deus, tem atos que são chamados atos soberanos de Deus. E esse é um ato soberano de Deus. Assim como Jesus Cristo foi, Ele voltará. E nós estamos esperando a sua volta para arrebatar a sua igreja. E também, aleluia, cremos que quando Ele voltar em glória, nós já voltaremos com Ele. Aleluia. Os céus se abrirão. Aleluia. E Cristo, assim como Ele foi, Ele virá e reinará sobre essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aceite-o como seu Salvador. Como Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu domínio, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu quero orar pela sua vida neste momento, porque você poderá ver este vídeo, ver este apelo, ouvi-lo outro dia, no dia que você acessar este programa. E a salvação, se Cristo não houver voltado, a salvação, a graça de Deus está de braços abertos para te receber. Eu vou orar pela sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, em teu nome eu apresento esta pessoa que ouviu a tua palavra. Meu Deus, cada pessoa, Senhor Jesus Cristo, entra neste coração. Ó Pai Celeste, entra neste coração. Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, transforma as nossas vidas. Eu peço que transforme esta vida agora. Senhor Espírito Santo, habita nesta vida agora, Senhor. Que os pecados desta pessoa sejam perdoadas em nome do Senhor Jesus, porque tu derramaste o teu sangue naquela cruz para nos perdoar, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos resgatar da morte do inferno, para nos resgatar do inimigo das nossas almas e nos dar uma nova vida. Abençoe, Senhor, esta vida, Senhor. Dê uma nova vida para ela, agora em Ti, Senhor Jesus. Em Ti. Abençoa, faça esta vida prosperar, faça essas multidões, ó Pai, que assistirão, meu Deus, se este programa, meu Pai, tem uma nova vida em Ti, Senhor. Abençoa a cada um com bênçãos do alto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Assim abençoe a minha vida, minha família, a tua igreja, Senhor, em Aracoiaba, no Ceará, no Brasil e no mundo, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre e eternamente. Amém.